Alcolumbre já foi mais categórico, falou, não pauta, não pauta, não pauta, e acabou, ponto final. E se ele não pautar, não tem anistia, fim, não tem nem discussão, né? Inclusive, no dia 20 de fevereiro, lá atrás, agora esse ano, o Alcolumbre já tinha sido perguntado sobre isso, nem estava nesse movimento tão forte como está agora, e ele disse, a anistia golpista não é assunto dos brasileiros. Ou seja, a dona Maria, o seu João, o seu Otávio, o seu Reginaldo, a dona Genoveva, ninguém está pensando em anistia, ninguém está falando. Na rodinha, na padaria, quando encontra as amigas, ninguém fala da anistia. No truco dos amigos, na festa, no churrasco dos parceiros, ninguém fala da anistia. Não é um assunto dos brasileiros, é um assunto só do Bolsonaro e dos bolsonaristas, até porque o projeto de lei que foi apresentado salva a pele de quem? Dos chefes. Salva a pele do Bolsonaro, que é o grande chefão do golpe, salva a pele das pessoas que trabalharam com ele ali mais próximo, essas que estão virando réu hoje, que viraram réu no julgamento anterior junto com o Bolsonaro, e também livra a barra de quem financiou, tá? O agro, que deu dinheiro pro golpe, outros empresários de outros setores que bancaram acampamento golpista, bancaram comida, né, churrascada para os golpistas, bancaram as barracas, bancaram tudo. Essa galera toda também vai responder. É uma outra parte da investigação que ainda está em andamento. Mas a anistia livraria a cara de todo mundo. A Débora do Batom, que se dane. O negócio é liberar a cara do Bolsonaro. É isso que eles estão querendo. Mas o Alcolumbre falou, ó, isso não me comove. Por quê? Porque isso não é o assunto do botequim, não é o assunto da esquina. O brasileiro mesmo tá nem aí. Aliás, tá tão nem aí que teve uma pesquisa recente que mostrou que 56% dos brasileiros são contra a anistia, só 34% dos brasileiros concordam com a possibilidade de tirar essas pessoas da cadeia, ou seja, 1/3, 2/3 não concordam, né? E 52% dos brasileiros querem ver o Bolsonaro na cadeia, segundo as pesquisas quais foram divulgadas na semana anterior, né? Até falei sobre isso aqui nos vídeos também. E aí tem uma matéria assim, extremamente contraditória, da própria Veja. O que disse Davi Alcolumbre a integrantes do PL sobre pautar a anistia? Quem lê essa matéria aqui fala, não é nada disso que o Ricardo falou. Por quê? Porque essa matéria diz o seguinte, a jornalista, a Marcela Reihal, da Veja, conversou com algumas pessoas, políticos do PL, do Bolsonaro, ou seja, gente interessada na anistia, e esses políticos teriam contado para ela que ouviram do Alcolumbre o seguinte, não, se isso aí bater aí eu vou pautar. É o contrário, totalmente contrário do que ele próprio fala. Porque eu não vou segurar esse rojão sozinho, porque se aprovar lá na Câmara e bater aqui, eu não vou segurar nem uma semana, eu vou pautar rapidinho. Aí você fala, mas peraí, é tudo o oposto do que você está falando, Ricardo? Então, mas vou repetir, deixar bem ressaltado aqui. Quem disse isso não foi o Alcolumbre, quem disse isso foram deputados do PL, deputados que estão lutando pela anistia, que disseram em off, ou seja, nem declararam os nomes, a jornalista não revelou quem é, em off, que teriam ouvido do Alcolumbre que ele vai pautar. Então é gente interessada tentando plantar uma notícia na imprensa. E como a jornalista não tem como, ela não acompanhou a conversa, ela só está fazendo o relato daquilo que ela ouviu dos políticos, altamente suspeitos de estarem mentindo, até porque se não tivesse mentindo, ele bancava, ele punha a cara e o nome, ó, eu sou o senador fulano, eu conversei com o Alcolumbre e ele me falou isso. Se os caras nem aparecem, é justamente porque não tem como provar, por quê? Porque essa conversa possivelmente não aconteceu. Então, neste momento, continua valendo a palavra do Alcolumbre de que não vai pautar anistia nenhuma, para golpista nenhum. Ele até chegou a falar que até via, assim, com bons olhos, a possibilidade de rever algumas penas de algumas poucas pessoas que tiveram ali uma participação menor. Gente que você sabe que é gente manipulada mesmo, né? Como a própria Débora, gente que você sabe que é levada a um fanatismo político extremo, gente como o que aconteceu com o tio França e outros, né? Então, assim, para essas pessoas muito simplórias, muito manipuláveis, que foram manipulados e foram parar em Brasília, o Alcolumbre fala, até poderia dar uma diminuidinha na pena, mas não te extinguir a pena, perdoar, nada disso. Dá uma diminuidinha, né? Mas reforçando que os chefes, esses têm que pagar, sim, integralmente a pena e a pena pesada pela tentativa de golpe de Estado, né? Então são coisas completamente diferentes. Essa matéria aqui, então, não está muito condizente com a realidade, mas assim, não dá nem para dizer que é erro ou é manipulação da jornalista, da repórter, não. Na verdade, como eu falei, ela ouviu isso de políticos e fez um relato na matéria. O problema é que esses políticos que relataram são políticos interessados na história e, inclusive, implantar na imprensa a notícia de que o projeto vai ser pautado.
Só que não vai. Espera pra você ver. Pois é. Vamos seguir aqui que tem outro assunto para eu te contar, que é o seguinte. Bolsonaro, né? Meu Bolsonaro está internado, já está no 9º, vai vir para o 10º dia de internação, sem previsão de alta na UTI. Agora, tudo isso está interferindo no processo que ele responde, que ele é réu por golpe de Estado. Quer um exemplo? Olha essa notícia aqui da revista Veja também. Réu há quase um mês, Bolsonaro não foi citado a apresentar defesa no STF. Então o que acontece? Lá atrás teve aquele julgamento da primeira turma que aceitou a denúncia do Ministério Público e falou, beleza, Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, Mauro Cid, uma galera, 8 na primeira leva, vão responder por golpe de Estado na justiça, serão processados, são réus, estão no banco dos réus, certo? O que acontece na sequência? Cada defesa, cada réu, ele é citado, vai um oficial de justiça, levar um documento, você assina aqui, ó, você agora é réu, tá? Assina aqui que você tem ciência. O cara assina, e aí, a partir do momento que ele assina esse documento, começa a correr um prazo para ele começar a apresentar a primeira fase da defesa dele. Como o Bolsonaro não foi citado até hoje, já faz praticamente um mês que ele virou réu, ainda não está contando o prazo para ele apresentar essa defesa prévia, essa defesa inicial. E por que ele ainda não foi citado? O oficial de justiça não sabe onde ele está? Sabe, ele está no hospital, mas é justamente porque ele está no hospital. Já era para citar aí nos dias atrás, mas aí ele foi internado, foi operado e tal. Não foi citado até hoje. E isso vai atrasando o andamento do processo, que é uma coisa que o Bolsonaro quer, mas assim, quer demais. Mais do que o oxigênio para respirar, ele quer atrasar esse processo, porque se ele puder jogar o julgamento desse processo para o ano que vem, já dentro do período eleitoral, para ele é interessante, porque ele faz uma bagunça na eleição, alega perseguição, alega que ele é vítima, enfim, e vai fazer a confusão dele, que já é prevista. Se ele for condenado e preso muito antes do período eleitoral, não vai ter muita força, assim, esse discurso de que ele é perseguido. Então, por isso que ele está tentando atrasar o máximo possível. Nem digo que é o caso agora com essa internação, porque o sujeito está internado, tem gente que não acredita na facada, mas assim, a facada aconteceu, gente, ela é fato, ela aconteceu, tá? Não quero desanimar as pessoas que ficam criando teorias da conspiração aí, não, mas aconteceu, enfim. E ele sofreu esse monte de cirurgias, essa é a 6ª cirurgia, se não me engano. E aí, por conta disso, não estou dizendo que ele está fingindo que está mal, que ele está enrolando, nada disso não. Mas, de fato, a internação dele atrasa o andamento do processo. Bolsonaro segue na UTI em boa evolução clínica e com movimentação intestinal, diz o boletim médico. Ou seja, já está cagando. Já está cagando o Bolsonaro. Está conseguindo. Então, bom sinal para a saúde dele. Inclusive, muito bom que seja assim, tá? Desejo que Bolsonaro se recupere, tenha plena saúde, que dure ainda muitos anos de vida para que ele possa cumprir a pena dele na cadeia bonitinho, por todos os crimes que ele cometeu tentando destruir a democracia do Brasil. O meu desejo para o Bolsonaro é recuperação plena, saúde extrema e muito tempo de cadeia. Para isso ele tem que estar bem de saúde, né? Porque senão você já viu. Aliados acreditam que cirurgia de Bolsonaro vai atrasar a condenação. Sim, porque já está começando a atrasar, né? Porque se não foi citado, não começou ainda a correr os prazos da primeira fase da defesa. Depois vai ter que marcar audiências, depoimento de testemunha, depoimento de acusação, de defesa do próprio Bolsonaro. E enquanto ele está nessa, ele está internado, nada disso acontece. Vai atrasando, vai enrolando e vai saber se isso vai interferir de alguma maneira nos prazos que estavam estimados para a condenação dele, que seriam, inclusive, ainda esse ano. Inclusive, a inteligência artificial do Elon Musk já tem até a data da prisão do Bolsonaro. E prevê prisão de Bolsonaro ainda este ano e agita a web, reportagem da Gazeta de São Paulo. O que acontece? O Guga Noblat, que é um jornalista progressista, filho do Ricardo Noblat, ele fez uma pergunta lá no Twitter para aquela inteligência artificial do Elon Musk, a Grok. E aí perguntou, e aí, quando o Bolsonaro vai ser preso? Né? Dá uma olhada, tem resposta e tudo. Tem um print aqui, ó. Ei, Grok, se tivesse que apostar numa data para a prisão de Bolsonaro, quando seria? E aí a inteligência do Elon Musk, respondeu. Se tivesse que apostar, diria 15 de dezembro de 2025 para a prisão de Bolsonaro. A previsão baseia-se no julgamento esperado para começar em meados de 2025 e terminar até dezembro, conforme relatórios recentes. Se condenado, a prisão pode ocorrer logo após. No entanto, a data exata é incerta devido a possíveis atrasos no processo legal e a saúde do Bolsonaro. Então, assim, a inteligência, a IA do Elon Musk também fala, Bolsonaro doente, pode atrasar.
Mas se tudo correr como está sendo planejado, porque tem os prazos legais, né? Então, calculando esses prazos legais para um processo dessa natureza, ele deve ser condenado no dia 15 de dezembro. Então, assim, se de fato isso acontecer, dia 15 de dezembro estarei eu de smoking, vestido de gala, para fazer esse vídeo aqui para falar sobre a condenação do Bolsonaro. E no dia da prisão tem surpresa. Eu já descobri o que eu vou fazer, já sei o que eu vou fazer. Não vou contar ainda não, mas você vai ficar bem surpreso com o que eu vou fazer no dia da prisão do Bolsonaro. Porque, né, de terno no dia que ele foi denunciado, de smoking no dia que ele for condenado e com uma roupa surpresa quando ele for preso. Pode esperar que eu vou estar lá. Agora, aí é que mora o problema, né? Saúde frágil pode levar Bolsonaro à prisão domiciliar, dizem criminalistas. O que acontece? Se o Bolsonaro não recuperar plenamente a saúde, é por isso que eu falo que eu desejo plena recuperação para o Bolsonaro. Se ele não recuperar plenamente a saúde, se ele depender, por exemplo, de tratamento médico permanente, né, estruturas hospitalares permanentes, pode ser que a prisão dele seja diferente. Não é que ela não vai acontecer, mas pode ser que ele seja preso em prisão domiciliar, em casa. Se a saúde dele não melhorar, isso é muito importante deixar claro, se a saúde dele continuar frágil como está hoje. Se mesmo após se recuperar da cirurgia, ele continuar com a saúde muito frágil. Nessas condições, ele sendo condenado, a justiça pode determinar que ele cumpra a prisão domiciliar. Por quê? Por conta da necessidade de ir constantemente ao hospital. Se o presídio, no caso, o presídio do Bolsonaro seria um presídio militar, né? Uma cela num quartel. E aí, é cela que na verdade é um quarto, tá? Porque ele é ex-presidente, não é exatamente uma cela com grade, igual a gente está acostumado a ver. Pois bem, se não tiver uma estrutura hospitalar próxima e ele necessitar muito, a opção da justiça pode ser prisão domiciliar justamente para ele poder se deslocar para o hospital sempre que for necessário, tá? Isso está previsto para todo mundo, não é só o Bolsonaro não, para qualquer pessoa que tenha saúde muito fragilizada, que dependa de atendimento médico com constância, e se o sistema prisional não tiver um hospital que dá a garantia de que vai conseguir tratar esse sujeito, ele vai para a prisão domiciliar para poder conseguir se tratar. Pode acontecer com o Bolsonaro? Pode, mas eu tenho fé que o Bolsonaro vai se recuperar plenamente, vai ficar saudável, como diz lá no Nordeste, vai ficar são como um coco e vai cumprir a pena dele em regime fechado, numa cela ou num quarto, que seja, num quartel do Exército, que é onde os militares cumprem pena, e ele vai ficar lá jogando dominó com o general Braga Neto e com o general Augusto Heleno e com o general Mário Fernandes, que todos vão estar presos provavelmente no mesmo lugar. Pelo menos dá dupla, né? Dá para poder fazer o jogo, dá até para jogar um truquinho, um fazendo sinal pro outro, né? Imagina, 4 mentirosos jogando truco, não tem como dar certo isso, não tem como. Estou até imaginando a cena, mas não tem como. Quer trabalhar em casa, no celular, no computador, ganhar uma grana extra ou de repente até fazer sua renda principal? Sim, tem um monte de profissões que são digitais. Você trabalha de onde você quiser, de casa, até do exterior, se você quiser. E, inclusive tem profissões gringas, tá? Que pagam em dólar, não é só em real, não. Tem em real e tem em dólar também. Se você está afim de dar uma mudada de vida, de repente, sei lá, parar de trabalhar todo dia fora, parar de encarar uma escala 6x1, eu vou sugerir que você clique nesse link que aparece aqui, o primeiro link de todos que aparece na descrição, bem no alto, que vai abrir uma conversa com o Clayson, que é nosso amigo youtuber. Ele vai explicar o que você precisa saber para ver se alguma dessas profissões se encaixa no seu perfil e se vale a pena para você, tá? Conhecer é de graça, isso eu já te adianto. Você tem 7 dias para avaliar o material e decidir se aquilo serve para você ou não. Em 7 dias, meu amigo, minha amiga, você consegue assistir todo o material e falar, serve para mim ou não serve. Dá tempo, né? Então é tranquilo. E aí, se você achar que é valioso, que pode ajudar a melhorar de vida, aí você embarca, né? Importantíssimo, gente, existem muitas profissões. Prestação de serviço, vendas, gestão de tráfego pago na internet, até para montar um iFood, tem lá um curso que te ensina isso. É uma escola de negócios digitais, de negócios que você faz pelo computador e pela internet, e pode morar onde bem entender, não faz diferença. Pode dedicar quantas horas você quiser, não precisa o tempo todo estar dedicado também. Porque tem gente, como eu disse, que já trabalha, mas tem um horário livre, então usa isso como complemento de renda, ganha lá 2, 3, 5 mil reais por mês. Tem gente que faz disso renda principal, ganha 6, 7, 8 mil reais por mês, por quê? Trabalha só com isso e se dá muito bem. Clica então no link da descrição, conversa com o Clayson que ele vai te explicar tudo que você precisa saber, tá bom?